Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, como sempre fazemos aqui aos sábados, desde o início dessa experiência, da pandemia, trazendo sempre uma temática aqui para reflexões, coisa que nos ajude a viver um pouco melhor, a pensar um pouco melhor nas nossas coisas. Nós já iniciamos o nosso curso Abrindo Caminhos para a Paz. Tivemos a primeira aula na quarta-feira, dia 7. Foi muito interessante, foi muito produtiva. Aqueles que não conseguiram entrar no curso, podem entrar agora na segunda aula, Veja lá quais são as instruções para você entrar. Vamos fazer a segunda aula já na próximo dia 14, na quarta-feira da semana que vem. Mas se você eventualmente perdeu, a aula já está gravada, a aula número 1. Você pode acessar e continuar, daqui para frente, para a gente conseguir, de alguma maneira, dar sequência a esse projeto que é Abrindo Caminhos para a Paz. Abrir caminhos é uma tarefa pessoal, uma tarefa pessoal, uma tarefa onde a gente vai lidando com as ferramentas que a gente tem, com a inteligência, com a observação, com a nossa percepção e com a nossa experiência também, Porque todos nós temos experiências, todos nós temos vivências e isso soma pontos na hora da nossa vida, na hora das nossas escolhas, e toda hora a gente está escolhendo, escolher, decidir, ver por que caminhos a gente vai dar prosseguimento, a nossa existência, o que funciona melhor para você, o que daria mais certo para você nesse momento que você está, porque cada qual de nós está no seu momento específico, no seu momento próprio. Então, a ideia do projeto Abrindo Caminhos para a Paz é exatamente oferecer a você algumas ferramentas que possam ajudar você a lidar melhor com você e com os seus desafios. Nós temos visto também alguns comentários do pessoal que está fazendo, fiquei muito feliz. Por que feliz? Porque o pessoal está aproveitando, a oportunidade, é para isso mesmo, para a gente aproveitar e o meu sentimento é sempre de tornar isso de algum modo mais útil, de algum modo mais produtivo para vocês e para mim, tá bom? Bem, nosso tema hoje é a família, a família corporal e a família espiritual, quer dizer, a família pelos laços da consanguinidade, que é aquela que mais se expressa, e a família que nós chamamos de família espiritual. Até um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, onde ele fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que eu escolhi esse tema? Hoje, exatamente hoje, dia 10, fazem exatamente 2 anos do passamento da minha mãe, da Zíbia Gasparetto. Então a lembrança é sempre muito gostosa, é sempre muito forte, no coração da gente. E se existe alguma coisa boa que eu possa ter aprendido, foi exatamente na convivência com ela, que era uma pessoa assim de uma doçura encantadora, uma pessoa muito significativa, não só pelo fato de ter sido exatamente minha mãe, mas além disso, tudo que ela me ensinou, tudo que ela teve paciência comigo, com as minhas atitudes às vezes um pouco confusas e tal, como ela foi me conduzindo e como ela foi me mostrando através da maturidade dela as melhores opções de escolha, as melhores opções de caminho. Isso é tão rápido, o tempo já fazem 2 anos, exatamente 2 anos hoje, que ela desencarnou. Tive muito poucas notícias dela ainda, embora tenha sonhado um pouco com ela, mas não está muito claro para mim. O que está claro para mim são as coisas que eu vivi com ela,
e evidentemente aquilo que ela foi me mostrando pela experiência. Então, justamente em homenagem a ela, que eu escolhi esse tema, eu queria falar um pouco sobre essas questões, né? A família chamada corporal, a família consanguínea, né? É uma família que muitas vezes, é um grupo que muitas vezes se dissolve aqui na Terra mesmo. Normalmente são pessoas em que existem laços de afinidade e existem laços também de desafetos. E a vida junta, né, essas pessoas para conviverem ou dentro da mesma casa ou dentro do mesmo contexto, para poderem sanar certas situações que ficaram em pendência de existências passadas. Que tudo vai precisar ser zerado, tudo precisará ser harmonizado. Então você percebe que a família consanguínea tem aquele pedaço da família ou aquele grupo de pessoas em que você tem uma afinidade, que vocês se entendem bem, que vocês parecem mesmo ser da mesma família, tem uma certa união entre as pessoas, embora cada um seja cada indivíduo seja um indivíduo, há um contexto que nos aproxima. Então, as famílias consanguíneas, muitas vezes elas se formam dos agregados. Hoje em dia está muito isso, né? Porque os casamentos, muitos deles não estão conseguindo dar continuidade como era mais antigamente. Então a pessoa já está lá no segundo, está no terceiro casamento, e há sempre aquela questão, né, da pessoa que quer harmonizar os filhos do primeiro casamento com os filhos do segundo, com o terceiro, e padrasto, e agregados, e curiosamente, se nós temos algum compromisso com alguém de vidas passadas, esse alguém vai surgir no nosso caminho. Ou é o namorado da filha, ou é alguém que mora na casa do primo, alguma coisa. Se nós temos uma necessidade de acertar algo entre nós, nossos caminhos vão cruzar. Já a parentela chamada espiritual é aquela parentela assim que nós temos essa afinidade de espírito. Sabe aquela tia bacana, aquela avó incrível? Você às vezes vai na casa da pessoa, não tem vontade de ir embora. É um amor assim diferente, porque é um amor espontâneo. Parece que a gente fala a mesma língua. Não é a nossa casa, a casa onde a gente mora, mas lá a gente se sente tão bem, não tem vontade de ir embora. Há um entendimento, há uma coisa diferente entre nós. Essas famílias ou esses grupos são chamados de família espiritual, quer dizer, famílias que têm a mesma identificação de ideias, que têm a mesma forma de enxergar alguns conceitos, não por isso há uma afinidade muito grande. Mas a julgar pelo que a gente observa nas famílias, como é difícil a gente entender, né, o familiar. Não é tarefa simples. Não é tarefa simples entender, às vezes, aquela coisa do outro que gosta de dar pitaco, de dar palpite, se mete onde não deve, né? Ou então aquelas pessoas que acham que nasceu na família porque ela é o mais iluminado e tem que colocar todo mundo no caminho. Há muita pretensão e muita arrogância, né, de muita gente que pensa que está lá para salvar o grupo. Eu espero até que seja, mas na prática não tenho visto muito isso, não é? Nós temos necessidades, porque as necessidades é que nos movem. Então, a gente observa também que às vezes as famílias têm uma pessoa que é meio que a locomotiva do trem, né? Quando essa pessoa desencarna, parece que o trem descarrila, porque aquela pessoa ela mantinha todo mundo dentro de um certo contexto, e às vezes a família até que se dá bem, de repente entra um agregado qualquer lá e o negócio complica. Eu fico pensando, né, nesse povo que gosta de fazer os chamados trabalhos aí para desunir casais,
para criar embaraço nas famílias por causa de dinheiro, ou desunir as famílias por causa de outros interesses. E isso, não só quem pede para fazer esses trabalhos, como quem faz, olha, o preço é caro, hein? Eu tenho visto muita gente aí, vai fazendo as coisas como se não fosse nada. Ninguém sabe as responsabilidades que existem entre as pessoas, porque se a família, se a vida aproximou aquele grupo, ainda que seja uma aproximação temporária, é verdade, existe uma necessidade espiritual de convivência, pelo menos durante um certo tempo. E as pessoas movidas pelos seus interesses, né, ou movidas pelas suas paixões, movidas por aquilo que elas acham que vão encontrar a felicidade, embora isso seja construído em cima de total ilusão, o preço é caro. Por quê? Porque esses chamados trabalhos aí é tudo feito de interesses. E esses grupos espirituais que costumam intervir, né, interferir nesse tipo de coisa, é sempre algo toma lá da cá, é troca. Então, a pessoa que manda fazer e a pessoa que faz estão mancomunados com essas entidades que não são, vamos convir aqui, né, vamos pensar direitinho, não são do bem, né, estão interferindo num destino que pode lhes custar mais caro lá adiante. Então, não há necessidade disso, né? E depois, querer se envolver com gente comprometida é abrir a porta para rolo, né? Confusão, rolo, inquietação, problema de toda a natureza, além de desestruturar em nome do amor, do chamado amor, em nome da chamada paixão. Eu tenho visto muita dor, muita dor, muita gente sofrendo, muita gente que não tem noção do tipo de briga que está comprando. Se a pessoa está lá, está separada, aí é outro contexto. Mas quem está estruturado dentro de uma condição, existe uma situação reencarnatória entre esses grupos. Então, se eu posso dar uma sugestão, porque sempre é título de sugestão, se a pessoa está enrolada com a família, cuidado, porque você vai sentir as coisas virem contra você. Ah, não, mas é que eu encontrei o homem da minha vida, encontrei a mulher da minha vida. Isso tudo, essas impressões de que não consegue viver sem, isso tudo faz parte de um plano trevoso, né? Porque isso não é amor, isso é uma proximidade, é um chamamento que a gente disfarçadamente entende ou interpreta isso como amor, mas é complicado. Então, as famílias já têm os seus compromissos reencarnatórios. Quer dizer, a gente teve vida lá atrás, em outras épocas, em outras situações, por quaisquer razões que a gente não sabe, a vida nos aproximou. Ok? Só que nessa proximidade, a gente tinha que acertar uns detalhes aí da convivência. E quando isso acontece, o compromisso vai ficar para depois ou para uma outra oportunidade. Nada ficará sem ser resolvido, seja nesta vida, seja numa próxima. Isso a gente observa com muita clareza. Então, muitas vezes a família ela tem esse contexto. Ou então a família tem um contexto com pessoas doentes, que tem que cuidar, né? Aquela pessoa às vezes um pouco mais idosa, que requer atenção. Às vezes a pessoa fica 15, 20 anos numa cama precisando de cuidado. E a dedicação àquela pessoa, seja do ponto de vista financeiro com remédio, seja do ponto de vista pessoal, oferecendo algum tipo de apoio, seja lá qual for, isso está colocado exatamente pela necessidade de ambos. É um período e depois isso vai, na verdade, isso vai se concluir no momento adequado, quando as arestas já tiverem, digamos assim, mais acertadas. Não sei qual é o seu caso, mas observe que às vezes você tem mais afinidade espiritual com a família do vizinho, ou uma outra família, ou uma pessoa bacana, do que às vezes com a família consanguínea,
com a família chamada corporal, né? Nós temos, e veja, tem aquele lado, tem gente que não fala com uma parte da família, ou tem gente que se mete onde não foi chamado, é tanto rolo, é tanta confusão. E quando morre alguém e todo mundo começa a correr atrás da herança, nossa, o negócio é sério, é complicado. A ganância, a ideia de que vou me aproveitar do momento para fazer isso, para fazer aquilo. Se você puder resolver as suas questões financeiras em vida, faça isso, porque depois que você desencarnar e você sentir que todo mundo fica brigando por causa do seu dinheiro, é duro, hein? Complicado. Se você tiver como ajeitar isso em vida, consciente, lúcido, fazer um bom acerto disso, faça. Porque você vai ter mais paz espiritual quando você se for, quando você voltar para o mundo espiritual, você vai ter muito mais condições. Você vê que até Jesus, vejam vocês, até Jesus tinha irmãos, né? Uns 4, 5 irmãos, se não me engano, não sei exatamente quantos eram, mas ele estava pregando e os irmãos dele foram lá com a mãe, tá? Para levá-lo para um hospício. E os apóstolos disseram para Jesus, puxa, mas está aí a sua mãe e seus irmãos. Aí Jesus disse assim, pô, mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Na verdade, eles só meu irmão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, não é que ele desprezou a família consanguínea, mas a família consanguínea não entendia o alcance da tarefa dele, não entendia a importância do trabalho dele, né? E ele entendeu que a função dele era uma função espiritual, não tinha nada a ver com a família, onde ele conviveu com a família, aprendeu um ofício de carpinteiro e tudo mais. Então, se até Jesus sofreu, imagine a gente. Então, o que eu queria dizer para você, não fique chateada, não fique chateado se a tua cunhada não ligou, sabe, se a nora não te dá bola, se o outro falou não sei o que de você, porque o que não falta é notícia triste, né? O que não falta é gente que fala mal, o que não falta é gente que está perturbada e começa a criar embaraços. Então, não dê tanta importância assim, saiba que a família consanguínea, a família corporal, ela é temporária. Faça o que você puder fazer, né? Para ver se você não nutre esse sentimento de animosidade, porque esse sentimento, além dele ser um sentimento, essa emoção, seja uma coisa muito ruim, né? Ela também abre espaço para outras situações de enfermidade. Você sabe que dentro da concepção originariamente espírita, há até um aconselhamento no sentido de se fazer o que eles chamam de evangelho no lar, que é uma coisa extremamente simples. As pessoas se reúnem um dia e hora adequados, pegam o evangelho, isso que eu estava aqui mostrando para vocês, está aqui o evangelho segundo o Espiritismo, lê um trecho, comenta um pedaço, deixa um pouquinho d'água numa jarra ou nos copos, lê um trecho, cada integrante da família comenta um pouco, faz uma prece pelo ambiente da casa. Olha, vocês não têm ideia como isso ajuda, do ponto de vista espiritual, a afastar certas nuvens, porque às vezes tem umas nuvens escuras que parece que ficam em cima da casa, né? Tudo dá errado, as pessoas ficam irritadiças. E mais, eu ainda não falei sobre esse assunto, mas dentro das famílias há muitos médiums, há muitas pessoas sensitivas, sensíveis, que captam as coisas e nem sabem de onde captaram, não é? Muita coisa que elas sentem não são delas, pode ser o seu caso também, muita coisa que você sente fisicamente está com você, mas não é sua. Mas como é que é isso, Irineu? Qualquer dia eu vou fazer uma programação sobre isso. Você capta, nós temos um campo vibracional que expande e encolhe, como o universo.
Então esse campo vibracional, se ele está numa fase de expansão, ele capta muita coisa. Há dores que você sente no corpo que o médico não consegue debelar. Há situações depressivas que não têm razão de ser. Há mudanças de humor terríveis. Você está alegre, depois vai para aquela tristeza nostálgica, aquela coisa funda, complicado, não é? Há situações de constrangimento muito grande, você não sabe bem porquê, você está legal, você está irritadiço, está nervoso, está chateadão. Pô, mas qual é a razão? Não sei. A gente capta muita coisa, né? Então o trabalho que é feito através da prece não é um trabalho de fazer o mesmo evangelho lá, não é um trabalho feito para converter ninguém, nem fazer lavagem cerebral, nem querer fazer as coisas na marra, não é nada disso. O que se pretende é uma atmosfera psíquica dentro de casa de mais paz, de mais calma, porque a vida lá fora está muito desafiadora. Os problemas são imensos, não é? E a gente precisa ter paz interna para poder lidar com as coisas. Senão não consegue, senão fica muito difícil, senão fica quase impossível você contornar as coisas. E às vezes tem alguém que está completamente rebelde, né? Esse é o que precisa de mais prece, o mais rebelde. Como o próprio Jesus falava, aos mais doentes, mais remédio. E o remédio nesse caso é um pensamento bom, o remédio nesse caso é um ambiente pelo menos acolhedor. Quem é que não precisa de acolhimento? Quando a gente não está legal, né? Quando a gente está lá com os nossos grilos na cabeça, inseguro, ou com medo danado, ou nos aconteceu uma coisa muito triste, muito chateadora, né? Nós precisamos do quê? De acolhimento. Acolhimento não é ficar aprovando qualquer coisa da pessoa, não. O acolhimento é aquele entendimento maior de que o momento que a pessoa está passando é um momento delicado, um momento difícil. Ah, mas não pode ajudar. Bom, se não pode ajudar, também não atrapalha. Tenta colaborar como você pode. Ah, mas ela não aceita. Não tem importância. Manda um pensamento bom para ela, vai lá no seu quarto. Porque hoje as famílias estão muito dentro de casa, mas elas se encontram só por acaso, né? Só vive lá no seu quarto, separada. É um mundo curioso, né? Porque não tem assim mais tanta convivência, cada um tem um horário. A vida moderna mexeu muito com todos nós. Então, a tua família é muito importante para você. Quando você tem um problema, você cai num hospital, você vai chamar quem? A família. Se você cai numa delegacia por uma razão qualquer, você vai chamar quem? A família. Ah, mas eu não quero chamar, mas eu vou precisar de um apoio. Eu vou precisar ali de alguém que, entre aspas, me socorra. Pelo menos do ponto de vista emocional. Lógico que existem muitas decepções, lógico que existe muita ingratidão, né, que é a doença da memória, né? Há muita ingratidão do que se fez, do que se deixou de fazer. Isso existe, a gente sabe disso. E há famílias que não se falam, né? Às vezes nem não sabe justificar bem a razão por que disso, mas não se falam há anos, né? Irmãos que não se falam, situações assim estranhas, de um constrangimento esquisito, ou mesmo briga por causa de dinheiro, né? De herança. E o assunto é complicado e complexo. Ou tem alguém na família doente que precisa de apoio, que precisa de paciência. Tudo isso está ligado às leis reencarnatórias que uniu, né, no mesmo ambiente doméstico esse grupo de pessoas em maior ou menor escala. Então, estas situações, elas não estão ali por acaso, elas estão ali porque tem um fundamento. Então, por isso que você procura, digamos assim, não complicar o ambiente da tua casa. Releva um pouco. Não leva assim aquela queixa. Tem pessoa que está tão acostumada a se queixar,
está tão acostumado a reclamar, né? Você deve conhecer casos assim, né? Reclama. E aquilo vira um disquinho, né? Que toca, é sempre a mesma reclamação. Então essas pessoas, elas estão brigando com elas mesmas em você. Elas brigam com elas, dentro delas, mas quem está perto é que acaba recebendo esse respingo, né? A coisa acaba acontecendo desse jeito. Agora, quando você estiver sozinha, lá nas suas orações, quando você tiver um momento seu assim de conexão com a bondade divina, peça pela tua família, principalmente aquele rebelde, aquela pessoa má, né? Aquela pessoa aproveitadora, aquela pessoa que não tem muito escrúpulo, né? Ou aquela outra que gosta de mandar em tudo, ou aquela outra que acha que sabe tudo, só ela sabe. São esses enganos do ego, né? O ego, vocês sabem, é uma estrutura de natureza psicológica em que a pessoa só enxerga o próprio eu, né? E não consegue perceber as relações que existem à sua volta e a importância dessas relações, dessa troca, né? É como se o ego fosse o centro do universo e o resto é o restante, né? E ponto final. Então, procure manter a família corporal, a família espiritual, aquela família da afinidade, mantém. Você pode deixar de encontrar um amigo, sei lá, 10, 15 anos, quando encontra é a mesma alegria, é o mesmo sentimento, é a mesma confiança, cada um seguiu o seu curso. E no Facebook tem sido bom ter ouvido falar muito de gente que encontra pessoas de 15, 20 anos atrás que não vê há muito tempo, né? Pelo menos encontra no sentido de saber como a pessoa está, o que ela está fazendo, enfim, os caminhos que a vida foi tomando. Então, eu tive a felicidade de ter na minha mãe, né, na Zíbia Gasparetti, que está fazendo 2 anos hoje do seu passamento, eu tive a felicidade de ter uma vida em casa muito harmoniosa. Minha família é uma família normal, quer dizer, normal não era muito, né, porque estava cheio de médium, né? Luiz Gaspareto, Irineu, Zíbia, né? Depois tinha a minha irmã, Silvana, o Pedro, meu pai. Quer dizer, era um grupo assim um pouco, vamos dizer assim, um pouco diferente da média no sentido de sensibilidade. Então dá para entender como era difícil ajustar todos esses dínamos, né, de sensibilidade. Mas a gente foi fazendo, foi ajeitando e embora também tivemos as dificuldades com qualquer família, a gente acabou, graças a essa consciência espiritual, a gente foi aos poucos acertando as nossas eventuais e naturais diferenças e tudo. Não quer dizer que seja fácil, mas quer dizer que é possível. Quando você tem a consciência espiritual, é possível você ter um relacionamento doméstico um pouco mais agradável, um pouco mais ameno, um pouco mais dócil, né? Sabe por quê? Ninguém sabe o dia da partida, ninguém sabe. Então você não sabe também quanto tempo sua mãe ficará com você, seu pai, seu filho. Quem está vivo está sempre na possibilidade de qualquer hora não estar mais. Então, pensando nisso, por que eu vou tornar a minha convivência áspera? Por que eu vou ficar assim, guardando ressentimento? Porque ele falou de mim, não sei o que para mim, toda essa coisa muito pessoal. Eu sei que não é fácil, eu não estou aqui dizendo que a gente deve dar razão para A, para B ou para C, não é essa a questão. A questão é o ambiente que eu vivo, ele pode estar melhor. E eu vou trabalhar para isso, devagar, passo a passo, com entendimento, vou trazer um pouco mais de maturidade. Ah, mas minha mãe falou tal coisa. Ela falou, mas a visão dela é estreita, ela não está sabendo tudo. Então eu vou relevar. Quando eu relevo, não quer dizer que eu aprovo, quer dizer que eu relevo, eu entendo a visão dela. Entendo a visão do filho. Quantos filhos tem
né, tão rebeldes, quantos filhos maltratam os pais. Eu já ouvi falar de filhos que tiraram os pais da casa legalmente, que o pai deu a casa para os filhos, e os filhos fizeram um favor de tirar os pais da casa, porque a casa é deles. Ah, houve um desentendimento, foi polícia lá tirar os pais de dentro da casa. Ah, ele não acredita. Existe, você não está informado, mas existe. Parece um absurdo, né? Parece uma coisa louca, mas isso existe. Então, para a gente minimizar um pouco essas barbaridades que andam acontecendo por aí, vamos pensar um pouco em paz, né? Vamos pensar um pouco em entendimento. Nós somos diferentes, ok? Sua mãe é diferente, seu pai é diferente, seu irmão, então, é do dia para a noite, a diferença é brutal, ok. Agora a vida juntou tudo na mesma casa, por um período de tempo. Então vamos tentar amenizar, vamos tentar solidarizar, né? Ah, mas ele não entende, porque ele é teimoso, porque ele é burro, ok. Não estou aqui para julgar ninguém, mas vou procurar, naquilo que tiver ao meu alcance, claro, porque a gente tem um limite, né? Embora tenha um tremendo potencial, aquilo que eu puder colaborar, vou colaborar para o ambiente ficar pelo menos mais gostoso, porque você tem que voltar para casa, do trabalho, ou seja, lá das atividades que você faz. Se você não tem vontade de ir para casa, você só está bem quando está na rua, e na tua casa você tem que dormir, tem que fazer as refeições, fica ruim, né? Era mais interessante se você tiver um ambiente pelo menos um pouco mais amigo, senão não precisa ser uma coisa do outro mundo, mas um pouco mais amigo, um pouco mais tranquilo. Deixa a pessoa, quando chegou em casa, a pessoa chegou no trabalho, está de cabeça quente, as coisas não estão fáceis, espera a pessoa chegar, tomar uma ducha, tal, deixa relaxar, depois você volta, já não despeja o caminhão de melancia logo na chegada do cidadão. Enfim, com um jeito, com um pouco de jeito, as coisas podem ficar bem melhores. É só isso. Não é para fazer nenhuma loucura, nem para deixar todo mundo dominar tudo, não. Mas eu posso e quero que o meu ambiente seja um ambiente mais gostoso de ser vivido, que seja um ambiente mais acolhedor. Mas para o ambiente ser acolhedor, eu também preciso acolher. Eu também preciso aumentar, amplificar o meu entendimento das circunstâncias. É um bom exercício para nós, fala a verdade. Tem famílias, então, que esse entendimento nos custa até lágrimas às vezes, mas vale a pena. Porque se a vida colocou nesse contexto, pode ter certeza que existe uma importante razão de ser. Ok? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa pequena reflexão meditativa final. Eu sempre deixo aqui um pouquinho d'água, porque a água é um elemento apolar, né? E as entidades amigas, né? As pessoas que a gente tem amigos espirituais, graças a Deus, né? Eles colocam balsâmicos, calmantes, relaxantes, vitamínicos, tudo de forma fluídica, né? Na água, e isso faz muito bem. Então eu sempre deixo um pouquinho d'água assim para a gente fazer, porque aqui é curtinho, né? Um tempo bem curto, mas costuma ser bastante balsâmico, bastante tranquilizador, tá bom? Então vamos lá. Feche um pouquinho os seus olhos e respire um pouco este ar que te ilumina, esse ambiente doméstico que te guarda, esse ambiente de lar que você desfruta. Apazigua o teu coração, mesmo que você esteja chateado com alguma coisa, chateada. Pensa que as leis reencarnatórias juntou esse grupo numa mesma casa para alguns acertos que precisavam ser colocados em prática.
Evidentemente, não é fácil suportar certas manias, certas situações de autoritarismo. Quase sempre dentro de casa há muita carência, muita falta de gentileza, discussão, brigas por causa de pontos de vista. Eu lembro sempre do professor Emanuel, que era o mentor do Chico Xavier, que dizia que a caridade, filha de Deus, não tinha ponto de vista. Isto é, de que vale ter um ponto de vista se o meu ambiente doméstico é uma guerra de interesses, uma guerra de convicções, uma competição para saber quem tem razão? Que adianta ter razão se o coração fica despedaçado, se nós nos sentimos isolados ou esquecidos? Vamos lembrar que há pessoas que têm dificuldades de expressar o seu amor. Há pessoas que têm dificuldade de dizer que gosta, que ama, que quer bem, ou mesmo que perdoa. Há pessoas que se desviam do caminho mais tranquilo e acabam optando por estradas estranhas, escolhas esquisitas, onde o preço a ser pago é sempre muito caro, é sempre muito degradante. Pensa agora aí no seu lar. Encha você de amor, de paz. E na medida que você for sentindo esse sentimento de tranquilidade interior, como se fosse uma espécie de luz interior, você começasse a irradiar por todos os cômodos da casa. Móveis, utensílios, quarto, banheiro, cozinha, onde as pessoas se reúnem, para que esse sentimento bom possa estar presente no ambiente todo. E todos aqueles que por qualquer razão, mesmo vindo de fora, de outro grupo familiar, frequentarem a sua casa, vão sentir esse amor novo, essa irradiação nova, como se fosse uma espécie de chuveiro de luz colocado à porta da sua casa. Cada pessoa que adentrar naquela porta vai ser acionada por esse chuveiro de luz que vai dispersar as impurezas energéticas, o desânimo, a depressão ou qualquer outra intenção negativada, alguma coisa ruim que possa estar passando pela cabeça de quem visita a casa. Ao passar por aquela porta, o chuveiro que você deixou ali de luz será abençoado pela presença divina. E aqueles que por aqui passarem ou por aqui resolverem fazer uso daquela porta, vão sentir algo novo. Toda noite você lembra dessa porta de entrada e imagina que qualquer pessoa que passar ali vai ser abençoada. Mesmo aquela pessoa que está num momento difícil. Essa pandemia deixou muita gente com medo, muita gente triste, muita gente insegura, porque não entende o apoio de Deus e a necessidade que nós temos de nos cuidar. Então, as pessoas do seu convívio, embora não pareça, elas tenham muita importância para você. A vida os reuniu. Nós somos dotados pela bênção do esquecimento. Não sabemos bem o que nós fizemos em outra existência passada,
Mas o que é fácil identificar é quando sentimos uma simpatia por alguém que conhecemos, forte, ou mesmo o inverso, uma antipatia gratuita, que a gente não sabe explicar, não sabe entender. A gente costuma brincar que o meu santo não bateu com o dela. Há muitas impressões dessa natureza. Seja como for, essa pessoa vai receber de mim, não antagonismo, receber paz. Porque eu não vou deixar que essa pessoa estrague a minha condição interior, difícil de manter. Vou procurar me manter firme, vou relevar palavras que eu escutei e não vou ficar mastigando aquilo, ruminando. A bondade divina vai me dar expressões de entendimento tal para que eu possa ser um ponto de luz favorável naquele ambiente, dentro das minhas limitações, dentro do jeito que eu sei fazer, mas sempre pensando no bem do grupo, sempre pensando na paz construída, sempre pensando na possibilidade das coisas que estão difíceis aos poucos começar a melhorar. Cada comida feita nesse ambiente doméstico será uma comida de nutrição positiva, porque sabemos que os alimentos muitas vezes carregam energias de quem prepara, e nós vamos então buscando esse ambiente doméstico melhor. Senhor Jesus amado, nós te rogamos em favor desse lar, dessa família, muitas vezes com um sentimento devastado pela perda de alguém, ou pela solidão, ou pelo medo, ou pela dificuldade financeira, ou pelos desafetos, a falta de cooperação, ou mesmo até pela maldade de alguém. Oh Senhor, estende o seu amor por todo esse ambiente. Transmita uma mudança de paradigma para esta casa. Que os quartos possam estar guardados no bem, as paredes, o piso e o teto sejam protegidos por uma tinta de luz que impeça situações trevosas, situações difíceis, e as pessoas tenham noites de sono mais tranquilas, mais reparadoras. Eu guardo no coração a certeza de que a sua promessa será feita, porque tu disseste que quando 2 ou mais pessoas orassem em seu nome, o Senhor lá estaria. Eu creio nisso, eu confio nisso, e evoco agora a luz da sua presença firme no lar de todos aqueles que estão junto conosco aqui hoje, nesta reflexão a respeito da família. Que o teu amor nos inspire e nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça e nos renove em todos os dias da nossa jornada, hoje e sempre, e que minha mãe no mundo espiritual possa sentir o abraço que agora eu devoto a ela com muita alegria, eu devoto a ela com muita gratidão. Beijo, fica com Deus e até a próxima.